Olá pessoal, Francinho da Gualberto trazendo mais um vídeo para o nosso canal. E nesse momento aproveita, deixa o seu joinha, deixa seu comentário e compartilha para que outras pessoas acessem esse conteúdo. Eu vou trazer aqui para vocês uma seguinte situação. Como é que eu estabeleço o relacionamento com minha audiência? Nós temos diversas estratégias e estabelecer esse relacionamento com a audiência é fundamental para que nós possamos ter um crescimento, né, da nossa audiência. Então, o que é importante? Você dialogar com seus seguidores pelo Stories, você realmente se motivar e, acima de tudo, se importar com o seu seguidor. Então, quando você for comentar, faça isso de forma genuína. Não faça só como uma questão de métrica. Não faça isso apenas porque isso vai me ajudar, é uma estratégia de marketing. Não é só por esse motivo. É claro que isso vai contribuir sim, mas que você faça isso de forma genuína, realmente com interesse envolvido. E aí aquela velha frase no marketing digital, seja primeiramente interessado, depois você seja, para não ser interesseiro, não é nem para ser interesseiro, eu diria que não para não ser interesseiro, seja de fato interessado pela sua audiência, esteja ali para crescer junto, esteja ali para contribuir, esteja ali para reconhecer qualquer comentário, qualquer reação da tua audiência em relação aos teus posts. Porque às vezes a gente se pergunta, né? Poxa vida, ninguém comenta os meus posts, ninguém deixa uma curtida, ninguém comenta, ninguém compartilha. Enfim, ninguém estabelece nenhum tipo de reação diante das minhas postagens. Mas por que isso acontece? É porque se a gente for parar para pensar lá atrás, aqui eu não vou trazer uma aula não, gente, mas é só para a gente lembrar. Qual era o nosso comportamento na escola? Qual era o comportamento na faculdade? Qual é o nosso comportamento na sociedade na maioria das vezes? É em não perguntar, é em não se envolver, sempre fala, sempre pergunta, sempre tem alguma manifestação, aqueles que a gente considera os CDFs, não é assim? Então, e essa lógica, ela se reproduz na internet. Então, nós temos que desenvolver as habilidades e as estratégias para construir esse relacionamento. Então, a construção desse relacionamento com a audiência, ela vai se dar de que forma? Você trazendo perguntas e não desistindo, viu, gente? Se hoje você fizer uma enquete e ninguém responder, não se preocupe. Isso daí é um processo, porque você vai construir um processo educativo dos teus seguidores. Porque, como mais uma vez eu disse, nós não fomos motivados a sempre perguntar, a sempre se manifestar. Pelo contrário, a frase é a seguinte: fique calado, não se meta no conteúdo, isso você não sabe, isso é conversa de adulto. E então a gente sempre foi moldado e moldado a não falar diante da autoridade, diante daqueles que conheciam o conhecimento, olha, daqueles que detinham conhecimento ou que detinham aquela informação. Então, se você não está se você não tem propriedade desse saber, então você não tem a oportunidade nem a possibilidade de comentar sobre isso. Então, nós fomos ensinados dessa forma, nós experimentamos isso em vários espaços. Já parou para pensar que se você não sabe bem de um conteúdo, você não comenta, você tem, né, se molda para falar? Você já parou para pensar que se você está na igreja, você também não se manifesta? Você já parou para pensar que se você está em casa, se na sua família também, em muitos momentos você acaba não falando, que é para não gerar conflito? Então nós sempre estamos sendo moldados e moldados a não manifestar a nossa ideia, a manifestar o nosso posicionamento, e até mesmo quando a gente faz uma pergunta sobre a pessoa propriamente dita, você já parou para pensar que quando tem uma enquete que é para a pessoa falar sobre ela, sobre o que ela gosta, sobre o que motiva, sobre o sonho, você já parou para pensar que às vezes pode ser o fato dessa pessoa nem ter clareza disso? Exatamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, em muitas enquetes das pessoas que eu sigo, quando eu chego no Stories, que eu vejo as perguntas, e aí eu fico sem resposta mesmo. E aí eu tenho feito essa reflexão do porquê que às vezes a nossa audiência não está interagindo conosco. Então eu quero trazer essa reflexão que para a gente ter essa preocupação realmente de construindo esse relacionamento. E esse relacionamento, ele é diário, né? Quando você conhece uma pessoa para namorar, você não começa 100% envolvida, você vai estabelecendo aos poucos esse relacionamento. Não é assim que funciona? Então, nas mídias sociais também vai se desenvolver da mesma forma, você vai conhecer a sua audiência, você vai
aos poucos entendendo do que ela gosta, entendendo do que é, de qual é o interesse dela, mas lembrando que às vezes o nosso seguidor ele não tem consciência daquilo que ele gosta, ele não tem clareza de quais são os seus objetivos, não tem clareza de qual é a expectativa de vida. Então é por isso que às vezes acontece de nós não termos retorno nas nossas enquetes, nas nossas caixas de pergunta e até mesmo nos nossos posts. Às vezes a gente observa, façam uma análise, verifiquem aqueles grandes players da internet que tem aí milhões de seguidores, e aí você vai olhar, quando você faz a análise do percentual de interatividade, não chega nem perto do que deveria ter em relação ao número de seguidores. Mas por que isso acontece? Mais uma vez eu reforço, porque nós reproduzimos comportamentos da vida real. Qual é o comportamento da vida real? Fomos moldados a não nos manifestar, nós não aprendemos a planejar a nossa vida. Na maioria das vezes, quando a gente pergunta qual é o seu projeto de vida, as pessoas não sabem o que é projeto de vida, não sabem o que é uma meta em curto, médio a longo prazo. A pessoa não sabe que para ela realizar um sonho, ela precisa planejar, que ela precisa construir uma trajetória. Então, nós precisamos considerar esses elementos quando nós estamos falando de relacionamento nas mídias sociais. Porque, do contrário, a gente só vai afirmar: ah, o seguidor ele é desinteressado, ah, o seguidor não quer consumir, ah, o seguidor... Na verdade, é exatamente por todos esses motivos que eu destaquei para você. Então, eu estou trazendo essas informações para que você possa, a partir de hoje, assim como eu tenho feito, buscar entender mais, entender o porquê que esse teu seguidor não interage tanto, porque ele só vai se sentir à vontade em se relacionar, em comentar algo, quando ele se sentir realmente seguro, quando ele se sentir nessa relação mais íntima com você. E você, que é um player da internet, você que está iniciando no digital, é preciso começar a construir esse relacionamento, entendendo que é diário. Às vezes, você já deve ter ouvido muitas histórias que dizem assim: nossa, eu tô casada há 10 anos e agora que eu vim descobrir que meu marido gosta de azul, que ele não gosta de vermelho, que ele gosta da comida X e não da A. Então, não é só no casamento, não é só em relação aos filhos, em relação ao trabalho. Na relação também, das mídias, isso vai acontecer muito. Nós precisamos aprender, porque hoje as mídias sociais, ela está na nossa vida, ela vai estar ali presente. Então nós precisamos reconhecer que ou nós aprendemos a trazer para o digital os aspectos que ocorrem no mundo real, você daqui a pouco não consegue mais ter nem motivação para estar nas mídias digitais. Então, a construção de relacionamento para a construção de audiência e, consequentemente, converter em um comprador, um cliente para os seus serviços, vai ser preciso construir esse relacionamento. Você já parou para pensar? Eu não sei você, mas a maioria, quando vai decidir casar, geralmente eles pensam assim: ah, eu vou casar, mas eu vou primeiramente namorar durante um ano. É claro que isso não é uma regra, né? A gente sabe que tem casamentos que acontecem com 6, 2, 3 meses. No meu caso foi com 3 meses, viu, gente? 3 meses, quando eu pensei eu já estava casada, já peguei, meu Deus, eu nem me dei conta, quando eu percebi eu já estava casada em 3 meses. Então, eu sou das exceções, mas a regra, na maioria das vezes, você tem todo aquele ritual, você namora, você noiva, depois você casa. E cada fase dessa, o que acontece? Você vai experimentando, você vai conhecendo, você vai construindo esse relacionamento. Então, nas mídias sociais eu tenho aprendido, viu, gente? Tenho aprendido, às vezes, até quando eu vou fugindo um pouquinho dessa percepção, aí eu volto. Eu volto para refletir, porque essa reflexão necessária, ela é diária. Então, a gente não pode se furtar em refletir todos os dias, em relação àquilo que a gente acredita, em relação àquilo que a gente sabe que acontece na vida real. Porque quando a gente desvincula a vida real do mundo virtual, você pode cometer vários erros. Então, todos os dias é dia de aprender. Todos os dias é dia de construir relacionamento. E só é possível quando você realmente está interessado, você está realmente dedicado, quando você realmente quer fazer a coisa acontecer. Então, fazer a coisa acontecer é o quê?
É exatamente fazer essa análise, olhar inclusive para você. Você já parou para pensar? Não sei você, mas eu, quando todas as vezes que eu vou responder as caixinhas de perguntas dos meus players, dos meus mentores, aí eu fico às vezes paralisada, eu digo, e agora? Não tenho resposta. Por que isso é interessante? Porque eu, particularmente, quando tem uma pergunta que eu não sei responder, o que é que eu faço? Coloco no meu caderninho, que eu estou construindo meu diário novamente, que eu construí lá na adolescência, eu estou construindo novamente. Aí o que é que eu faço? Coloco no meu caderninho de perguntas a responder. E aí eu fico matutando. Como eu vou responder uma próxima vez que essa caixinha aparecer novamente? Então, isso vai possibilitando, inclusive, com que a audiência seja ensinada e nós também possamos aí a nos descobrir, que aí a gente chama isso de autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento aí é fundamental e isso foi uma estratégia importante, necessária, inclusive, para eu conseguir pensar ao desenvolvimento dentro do próprio mundo digital. Então, o digital hoje, para mim, tem sido a busca permanente, constante do autoconhecimento, porque quanto mais eu aprendo sobre mim e aprendo sobre o outro, eu consigo ir criando as estratégias e lembrando sempre, a construção de relacionamento, ela é diária e não é de uma hora para outra, ela é construída. Lembre-se novamente do casamento. Primeiro você namora, depois você noiva, depois você casa. Em cada fase é uma forma que você vai estar ali se relacionando. E a cada fase você vai tendo mais intimidade, não é assim também? No casamento, quando você casa, você já está naquele nível de intimidade já das maiores. Então, no mundo da internet funciona da mesma forma e para isso você precisa estar preocupado com o outro, preocupado com o teu seguidor. É tarefa fácil? Com toda certeza não, porque exige trabalho diário, exige estudo diário, exige pesquisa diária e que se você tiver disponível para fazer, com toda certeza não terá resultados negativos, você vai colher os frutos disso. Então, já sabe, vá construir a sua relação com o seu seguidor, entendendo quem é o seu seguidor, quais são as suas dores, quais são as suas necessidades e ajude a esse seguidor até mesmo para se autoconhecer e aí estabelecer esse relacionamento com você, para você crescer nas mídias sociais, mas ele também crescer. Fechou? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!